Hoje vou mostrar a vocês uma estratégia incrível de scalping que aproveita os primeiros 90 minutos da abertura do mercado. Chama-se Quick Flip Scalper. É repetível, eficaz e, o melhor de tudo, simples. Meu nome é Cal, opero no mercado há 20 anos. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que a grande maioria do dinheiro que os traders ganham acontece nos primeiros 90 minutos. Para nós, traders, esse é o nosso ganha-pão. Se você quer aumentar suas chances de se tornar um trader de sucesso, precisa dominar a abertura do mercado e, para dominá-la, precisa ter a estratégia de trading certa, caso contrário, é o fim do jogo. No vídeo de hoje, vou mostrar como usar a estratégia Quick Flip Scalper em apenas 3 passos simples. Vou apresentá-la exatamente da mesma forma que me foi ensinada, em 2011 e da mesma forma que ensinei a centenas de outros traders. Todos nós a usamos diariamente para fazer operações sólidas há anos. Depois de explicar a estratégia de 3 etapas, vou usar esse processo e demonstrar como operar o Quick Flip Scalper em um mercado real para que você saiba como aplicá-lo. Vamos começar. Eu adoro esse Quick Flip Scalper. Construí minha carreira de mais de 15 anos como trader com base nessa estratégia. A maioria das pessoas para quem mostrei também gostaram, porque é simples e não exige nenhuma estrutura complexa. Vamos às 3 etapas. A primeira etapa é operar a vela de abertura. Deixe-me mostrar como abrir qualquer ativo que você esteja negociando em um gráfico de 15 minutos. Para este exemplo, vou usar o Nasdaq 100. Mas funciona com qualquer ativo, apenas certifique-se de que seja uma posição curta de 15 minutos. A partir daí, deixe passar os primeiros 15 minutos da abertura do mercado, permitindo que a vela feche completamente. Assim que a vela fechar, use a ferramenta de desenho de caixa para conectar o ponto de preço mais alto que vemos. Ou seja, o topo do pavio, que está em 24.675. Com o ponto de preço mais baixo que vemos, que é 24.502. E vamos delimitar essa faixa e estendê-la para o futuro. Isso é tudo para a primeira etapa. Eu disse que seria simples. Então é só isso que você precisa fazer, delimitar a faixa de preço, do mais alto ao mais baixo, e depois estendê-la. Agora vamos para a segunda etapa, que é crucial. Confirmar se esta vela é uma vela de liquidez. Muito provavelmente é, e explicarei o porquê em breve. Se for, estamos diante de algo especial. Uma vela de liquidez é uma vela rápida e agressiva, que se move para cima ou para baixo. A direção não importa. Ela é rápida, agressiva e se move em uma única direção. Mas é mais do que apenas uma vela, é um evento emocional, e é aí que reside a diferença. Quando traders do mundo todo veem isso, seu primeiro instinto é perseguir essa força ou fraqueza, temendo perder a oportunidade de negociação. E é exatamente para isso que esses candles e os movimentos de preço são projetados. Para atrair traders de varejo inexperientes e criar liquidez para que as grandes instituições entrem e saiam de suas operações. Esse movimento de preço precisa acontecer para que essas instituições consigam entrar e sair de suas posições. E é por isso que você os vê quase todos os dias. Isso geralmente envolve uma caça aos stops, onde o preço se move agressivamente em uma direção para acionar vários stops loss de traders de varejo. Esses stops acionados criam um pool de liquidez. O pool de liquidez que as grandes instituições precisam para preencher suas posições sem afetar negativamente o preço. Sem essa liquidez artificial, os grandes players não conseguiriam executar as negociações. Pelo menos não de forma eficiente, sem afetar negativamente seus pontos de entrada e saída. A melhor explicação vem do trader da velha guarda, Dr. David Paul. As melhores operações acontecem depois que a maioria dos traders é estopada. Isso porque os grandes investidores não conseguem simplesmente apertar o botão e entrar, pois não há liquidez suficiente para eles. Então, eles precisam manipular 100 mil pessoas como você, senhor, para te puxarem para um lado. Seu stop loss é atingido, o que, na verdade, gera um fluxo de liquidez que permite a entrada deles. Esses candles são manipulados e é por isso que gosto de chamá-los de candles de manipulação. Eles acontecem quase diariamente para que esses grandes investidores possam entrar e sair de suas operações. O mais importante para entender como esse scalper de Quick Flip
Se aproveita desse fenômeno é que, na maioria das vezes, o candle está revertido. E é aí que reside a estratégia. Essa é a vantagem que usaremos agora. Se você ainda tem alguma dúvida se o candle que está analisando é ou não um candle de manipulação, deixe-me mostrar uma maneira rápida e fácil de descobrir. Vamos mudar para um gráfico diário do ativo que estamos negociando e adicionar o indicador ATR, Average True Hand. Você não precisa fazer nenhum ajuste, basta usar as configurações padrão de 14 dias. Este indicador nos dará um valor numérico, neste caso, para o Nasdaq, são 420 pontos. Vamos simplificar um pouco e escrever 400 pontos. O que esses 400 pontos representam? Bem, eles representam a amplitude média do NASDAQ 100 nos últimos 14 dias. Ou seja, uma variação de 400 pontos para cima ou para baixo em um dia comum. A amplitude de negociação é um dos parâmetros mais importantes para nós, traders. Independentemente de usarmos ou não este scalper de flip rápido, aqui está o que queremos determinar. Voltando ao gráfico de 15 minutos. Se o tamanho da vela que acabamos de destacar for igual ou superior a 25% da amplitude diária, então é uma vela de manipulação. Aqui está o método básico para descobrir isso. Pegamos esses 400 pontos, certo? Multiplicamos por 25% e obtemos 100 pontos. Então, se a diferença entre a máxima e a mínima dessa vela for superior a 100 pontos, trata-se, de fato, de uma vela de manipulação. Você verá que a mínima dessa vela é de 24.502 pontos e a máxima é de 24.675 pontos. E sim, isso está bem fora da faixa de 100 pontos. Portanto, esta é definitivamente uma vela de manipulação. Uma coisa a se considerar é que, se estiver em 95 ou 90 pontos, digamos que seja em torno de 22 a 23%. Não se preocupe com os detalhes, você ainda pode usar esse valor, mas se for 25% ou mais, isso é um sinal claro de manipulação. Então, isso conclui a etapa número 2, que também foi bem simples, certo? Agora vamos para a terceira e última etapa, que é fazer a entrada perfeita. Isso também será bem simples. Então aqui está o que faremos. Vamos voltar para o gráfico de 15 minutos. E vamos movê-lo para um período de tempo menor, que pode ser o de 5 minutos ou qualquer outro menor, como 3 minutos, 2 minutos ou até mesmo 1 minuto. Eu prefiro usar o de 5 minutos porque é o que estou acostumado. E é o que usarei para o restante desta demonstração. Agora, a partir daqui, o que precisamos, que é a parte mais importante do vídeo, é que um dos dois tipos de velas apareça fora da faixa de preço. Fora da faixa que delimitamos na primeira etapa, e eu digo que esta é a parte mais importante, porque se nenhuma dessas velas aparecer, o preço não está pronto para reverter. Esse movimento pode continuar por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ou até mesmo pelo resto do dia. Delimitada. Queremos que uma dessas duas velas apareça novamente fora da faixa. E que isso aconteça dentro de 90 minutos após a abertura do mercado. Se isso não ocorrer, a oportunidade é perdida e não entraremos na operação. Se você conhece os padrões de velas de reversão, se assistiu a alguns dos meus vídeos antigos, já sabe quais são os dois tipos de velas. As duas velas que vou procurar são o martelo ou o martelo invertido, ou a vela de engolfo de alta ou de baixa. Aqui está o porquê dessas duas velas serem importantes e por que elas devem ser usadas nesta configuração de operação. Vamos começar com o padrão de martelo na lateral de compra, que deve ocorrer após um claro movimento negativo de preço. A confirmação vem do próprio pavio, aqui. Esse pavio representa que o maior comprador aproveitou a liquidez e as instituições compraram nessa fraqueza. Como já mencionei em vídeos anteriores, é preciso pensar da seguinte forma. Se alguém com esse poder de compra vai entrar aqui e comprar na baixa, o preço não vai cair mais na maioria dos casos. É aí que entram os grandes compradores, que são muito fortes e têm suas intenções. Muito provavelmente, o preço subirá a partir daqui. Não sempre, mas na maioria das vezes sim. A entrada será muito simples. Vamos esperar o rompimento do candle e entrar na operação na abertura do próximo candle. Então,
Vamos entrar aqui e o stop loss será definido na mínima. O martelo invertido seria algo que acontece após um movimento positivo claro em alta, com o pavio surgindo novamente do topo. A confirmação vem dentro da própria semana, aqui. A entrada seria no rompimento da próxima vela de 5 minutos e o stop loss seria colocado um pouco acima da máxima. Agora, as velas de engolfamento têm exatamente o mesmo significado, mas parecem diferentes. Elas são chamadas de engolfamento porque esta vela grande engolfa completamente a vela menor anterior. Para velas de engolfamento, eu gosto de definir o nível de entrada já na máxima da vela anterior. Então, para a vela de engolfim de alta, eu colocaria minha entrada de compra aqui na máxima desta vela vermelha. E o stop loss na mínima da vela de engolfim. Já para velas de engolfim de baixa, entramos na operação de venda na mínima da vela verde anterior, ou seja, aqui, e colocamos o stop loss na máxima. Se você não entendeu, não se preocupe. Vamos explicar passo a passo agora. Então, vamos abrir o gráfico da Nasdaq 100 novamente. O dia começou com esta vela verde de liquidez positiva, o que significa que agora estamos procurando por reversões negativas. Acima desta faixa, estamos procurando por martelos invertidos ou golfinhos de baixa acima da faixa delimitada. Se hoje tivesse sido uma vela vermelha de liquidez negativa, estaríamos procurando por velas de reversão positiva, como o martelo ou a vela de engolfim de alta, e as procuraríamos abaixo da faixa delimitada. Então, vamos ver como o dia continua. Este é o gráfico de 15 minutos. Confirmamos que é um candle de liquidez positiva e desenhamos a caixa para o futuro. Agora, vamos para um período gráfico menor para procurar a reversão. Vou usar o de 5 minutos. Vamos ver o que acontece. Vemos que o preço continua subindo a partir daqui por alguns candles. Ainda não está pronto para reverter, mas por volta de 45 minutos após a abertura, algo acontece. Você deve estar vendo o que estou vendo agora, um candle de martelo invertido. A entrada seria muito simples. Entraríamos na operação aqui, no rompimento do próximo candle. Definiríamos o stop acima da máxima e, em seguida, definiríamos o alvo de lucro na parte inferior da caixa que acabamos de desenhar. A caixa que desenhamos tem outro propósito além de mostrar onde procurar as reversões. Ela nos dá 2 níveis de alvo de lucro irrelevantes. Um é a máxima da abertura e o segundo é a mínima da abertura que acabei de usar. Então, com as nossas negociações definidas, vamos ver como isso se desenrola. Aliás, sinto que preciso mencionar isso. A taxa de acerto é ainda maior se você incluir os 50 minutos anteriores à abertura. Nem todas as corretoras oferecem preços fora do horário de mercado. Mas se você tiver interesse, aqui está o link para a descrição da corretora que eu uso, chamada IG. Basta se cadastrar para uma conta de CFDS e você terá acesso a esses instrumentos. Nos próximos minutos, ficamos apenas explorando esse nível de preço, sem realmente ir a lugar nenhum, sem atingir o stop loss. Mas, como você pode ver, o preço eventualmente cai. E, se continuarmos a operar, vemos que atingimos a meta de lucro aqui, no limite inferior da faixa. Portanto, foi uma operação bem sucedida. Entramos na operação em 24.872. Colocamos o stop loss em 24.900 e a meta de lucro em 24.610. Assim, a operação teve um stop loss de 28 pontos e um lucro de 212 pontos. O que é muito bom, não é? Não é algo selecionado a dedo. Se olharmos para trás, vimos esse padrão aqui também. Eles tiveram uma abertura com liquidez negativa, vermelho, reverteram para baixo e depois fecharam em alta. No dia anterior, tivemos uma abertura positiva, verde, mas também revertemos. E no dia anterior a esse, tivemos uma abertura negativa, que reverteu e fechou positiva. Quase sempre há uma reversão. Portanto, a estratégia funciona muito bem com esses eventos de liquidez que surgem, porque as grandes instituições precisam deles para entrar e sair de suas posições. Há mais de 255 anos de história do mercado e eles estão por toda parte. Agora, deixe-me mostrar como operar isso ao vivo. Já são 11 horas da manhã, então perdi a abertura, mas voltarei amanhã para operar isso com vocês. Ok, bom dia pessoal, faltam uns 10 minutos para o mercado abrir. Lembrem-se dos passos. Estamos analisando a faixa de abertura de 15 minutos, confirmando se é um candle de liquidez e procurando por um candle de reversão fora dessa faixa. Se não conseguirmos esses 3 sinais hoje,
Volto amanhã, mas se vocês estão assistindo, significa que eu mantive a estratégia, e atenção para o spoiler, significa que vai acontecer hoje. Esqueci de mencionar isso ontem, mas esses eventos de liquidez costumam ser mais frequentes em ações individuais do que nos grandes índices. Os índices geralmente têm mais liquidez de base, o que significa que esses candles de manipulação, às vezes não são tão necessários para essas grandes instituições. Mas, como mostrei ontem, eles também existem nos grandes índices. Dito isso, vou operar hoje em uma ação individual para mostrar que o Quick Flip Scalper funciona muito bem. Isso também, possivelmente até melhor, e acho que vou fazer isso com a ação de maior volume atualmente, que é a Nvidia. O mercado abre em cerca de 2 minutos. Vamos começar descobrindo qual é a amplitude média verdadeira, ATR. Vou abrir o gráfico diário e adicionar o indicador ATR. A ATR é de 8,07 dólares. Então vou anotar isso. Vamos voltar para o gráfico de 15 minutos. O mercado abre em alguns segundos e aqui está. Ok, está abrindo com um pequeno gap de alta e agora está caindo. Lembre-se, estamos esperando o candle fechar para confirmar se é um candle de liquidez. Para ser um candle de liquidez, ele precisa ser 25% ou mais da amplitude média dos últimos 14 dias. Enquanto esperamos o candle de 15 minutos fechar, já podemos calcular qual é esse valor. A amplitude média verdadeira foi de 8,07 dólares, para facilitar. Digamos 8 dólares, e 25% disso é 2 dólares. Isso significa que, se este candle fechar com uma amplitude superior a 2 dólares, então é um candle de liquidez. Ok, agora faltam 30 segundos para o fechamento deste candle de 15 minutos. Não é um candle de liquidez perfeito, pois temos este pavio aqui. Mas acho que está bom o suficiente. Preferencialmente, não o teríamos, mas acho que está bom. A amplitude está claramente acima de 2 dólares. Está mais perto de 5 ou até 6 dólares, e aqui está o fechamento, então está confirmado que é um candle de liquidez. Ok, agora vamos usar a ferramenta de diagrama de caixa e conectar o ponto de preço mais alto e o ponto de preço mais baixo, e então estendemos para o futuro, e estou estendendo apenas por 75 minutos a partir daqui, porque depois disso não queremos entrar na operação, então qualquer reversão após esses 90 minutos é irrelevante. Entramos em operações apenas nos primeiros 90 minutos da abertura do mercado, então a mínima é em 1/76 e a máxima é em 180,82. Ok, então esses são os dois primeiros passos. Só resta um passo, que é encontrar a reversão. Ok, então essa faixa de abertura de 15 minutos que acabamos de delimitar será de grande importância para o resto do dia. Agora, a única coisa que resta, o último e terceiro passo, é esperar pelo candle de reversão fora dessa faixa. Como esse candle de liquidez foi negativo, estamos procurando por um dos dois candles de reversão de alta em qualquer lugar abaixo dessa faixa. E, como vocês devem se lembrar, fazemos isso em um período gráfico menor. Então estou mudando o gráfico para um período de 5 minutos. Agora, só precisamos esperar. Se não tivermos esse padrão de reversão em 90 minutos, não operamos. Teremos outra chance amanhã. Então, não há nada a fazer a não ser continuar esperando. Alguns compradores estão entrando, mas ainda não houve uma reversão completa. Acho que ainda há alguns grandes investidores que vão entrar. Então, suspeito que podemos cair ainda mais. Ok, aqui está outro padrão de martelo. Mas, novamente, o martelo está dentro da faixa de negociação, o que o invalida. Você quer ver um padrão de martelo ou um padrão de engolfo de alta após um movimento de baixa forte e claro e abaixo da faixa de negociação? Ok, continuamos caindo a partir daqui. Este é um grande padrão de martelo vermelho e agora estamos fora da faixa de negociação, outro grande padrão de martelo. Se tivermos algum tipo de padrão de reversão aqui, abaixo da faixa de negociação, então é a hora de entrar na operação. Ok, então veja só. Temos uma vela verde forte aqui que pode se tornar uma vela de engolfo.
Mas vou colocar meu nível de entrada de ordem limite aqui na máxima da vela vermelha. Em 175,15. Então, se o preço subir até esse nível, teremos uma vela de engolfo de alta, e é aí que queremos entrar na operação. Vamos ver, o preço ainda está subindo, vamos ver o que acontece. Ok, conseguimos, agora estamos na operação. Vou colocar o stop loss aqui abaixo da mínima em 172,5. E o alvo de lucro no topo dessa faixa, que está em 182,3. Isso faz com que o stop loss fique em torno de 2,65 dólares e o alvo de lucro seja de 7 dólares. Então, a relação risco-recompensa é de 2,7 ou algo assim. Vamos ver se essa reversão se confirma. Não há garantias no mercado financeiro, apenas probabilidades. E essa operação tem uma alta probabilidade de lucro. Vamos ver para onde vai. Na verdade, continua subindo. Ainda está forte, com um pouco de hesitação aqui. Ainda falta muito para o stop loss. Acho que parece muito bom. Acho que temos boas chances de ver essa operação ser bem sucedida hoje. Ok, veja só, o preço voltou para a faixa de preço, o que é promissor. Ok, então continua subindo. Estivemos lateralizados por um tempo e, neste ponto, eu consideraria encerrar a operação, realizar o lucro. E dar o dia por encerrado, já que estamos tão perto da meta de lucro. Mas, para o bem do vídeo, vou permanecer na operação e ver o que acontece. Na verdade, vou mover o stop loss para o limite inferior da faixa, aqui em 176. Para que pelo menos estejamos no lucro. Ok, então agora temos nossa meta de lucro e, para ser honesto, eu estava meio distraído por um tempo. Agora são 1h45 da tarde. E, fiz uma ótima operação. Essa operação, admito, foi um pouco mais longa do que o normal. Normalmente, você entra e sai de uma operação muito mais rápido. Ok, pessoal, isso conclui o vídeo de hoje. Espero que tenham achado útil essa estratégia de scalping de compra e venda rápida. Se estiverem interessados, tenho outra estratégia de um único candlestick que é muito eficaz, mas ainda assim super simples. Se estiverem interessados, deem um like neste vídeo. Me avisem nos comentários e eu posso fazer um vídeo sobre ela também. E quero terminar com um lembrete. Resultados passados não garantem resultados futuros. Então, mesmo que essa vantagem tenha se mostrado eficaz ao longo de muitas décadas, ela pode deixar de funcionar. Além disso, embora seja muito forte na maioria dos mercados, essa vantagem definitivamente funciona melhor em alguns mercados e pior em outros. Portanto, avalie a vantagem regularmente. E, como sempre, cuide-se, negocie bem. Obrigado por assistir. Falarei com vocês em breve. Tchau.